Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando o programa Manancial de Água Viva. É bênção do Senhor. Muito obrigado, viu, Senhor, por o Senhor permitir estarmos aqui mais uma tarde maravilhosa nesta Rádio Missões abençoada do Senhor Deus. Boa tarde todos queridos que ficam sempre ligadinho com o programa Manancial de Água Viva. Oh, glória, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, porque bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo Jesus. É muita bênção. Glória seja o teu nome. Louvado seja o nome de Jesus, porque a Ele, só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso que eu quero pedir a vocês para entrar agora neste momento e dizer para todos que está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos ouvintes que me escutam nesta tarde, o programa Manancial de Água Viva está mostrando para vocês, durante toda esta semana, nós estaremos abordando o tema qualidade de vida na terceira idade. Fique sintonizado e confira conosco. Vejam bem, meus queridos, o lazer contribui para que o idoso seja incluído em novos contextos sociais, promovendo então a aproximação com a comunidade e a sociedade, evitando assim problemas relacionados à solidão. Além disso, atividades de lazer contribuem para o desenvolvimento de novas habilidades. Temos também o comportamento, experiências e cultura, e os idosos têm várias opções para ter excelentes momentos de lazer. Confira, amigos, é tão importante. Veja bem, um deles, o jogo de tabuleiro, jogos de desafios, lógico, torcer por um time de futebol, vários artesanatos, com pintura, costura,
crochê, etc, etc. Ainda temos mais alguma coisa para ajudar o desenvolvimento e o bom andamento dos idosos. É a dança, a caminhada e a prática de atividades físicas que fazem você superar os seus limites. Tá bom assim, meus amados, por hoje, porque amanhã retornaremos a abordar esse tema tão relevante. Por isso, com toda certeza, aguardamos por sua honrosa audiência. Que Deus abençoe a todos que me escutam nessa tarde. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Deus faz coisas lindas, coisas tremendas. A maneira como Ele revela a sua bondade para conosco é algo fora do comum, totalmente maravilhoso, pois Deus age de maneira única na vida de cada um de nós. E hoje Ele tem algo para falar ao seu coração. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e neste momento eu te convido para ter mais um Minuto com Deus. Você está disposto a receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida hoje? Então escreva aqui nos comentários: eu recebo, Senhor. Se você realmente crê que o Senhor pode transformar a sua vida, o seu dia e a sua família. Filipenses capítulo 2, versículo 13 está escrito: porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Irmãos, quando nós sentimos uma vontade muito grande de realizar um sonho, de viver algo novo ou de concluir um processo na nossa vida, muitas vezes, logo depois disso, nós somos atingidos por um desânimo muito grande, pois são tantas dificuldades, tantas vozes e tantos obstáculos que tentam nos parar e nos fazer desistir, que nós acabamos cedendo para tudo isso. Porém, nós precisamos entender que esse desânimo é comum e não existe problema em sentirmos ele de vez em quando. Afinal, somos humanos e temos os nossos limites. O que não podemos fazer é viver dessa forma e deixar que o desânimo seja o nosso principal companheiro de jornada, pois afinal, o nosso maior companheiro é Jesus. Quando Deus opera milagres na nossa vida, quando Ele faz essas grandes coisas, nós devemos compartilhar isso com os outros, para que eles vejam, através da nossa vida, o agir do nosso Deus. Muitas vezes nós é que não temos paciência para esperar o agir de Deus em nossa vida. E aí acabamos aceitando migalhas do inimigo, ao invés de experimentarmos o banquete que está vindo dos céus. Deus é quem coloca os sonhos em nosso coração. E por isso, se tem algo que Ele colocou dentro de você, saiba que Ele é fiel para ajudar você a realizar esse sonho na sua vida. Creia nisso. Deus não nos enche de falsas esperanças e nem nos desperta para algo que poderá nos prejudicar. Tudo o que Deus faz em nossa vida é lindo e o agir do nosso Senhor é maior do que qualquer desafio, qualquer obstáculo que se coloque diante de nós. Deus fará você viver grandes coisas ainda. E mesmo que você pense que tudo tenha chegado ao fim e que já não tem mais jeito para você,
Deus vai estabelecer um novo tempo e vai fazer você recomeçar a viver. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor e por mais uma vez o Senhor nos chamar de volta à vida. Te louvamos, pois a maneira que o Senhor faz as coisas é diferente de tudo que existe nesse mundo e a tua vontade é maior e melhor do que a nossa. Por isso, nós nos entregamos a ela nesse momento. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos para que o Senhor purifique o nosso coração com o teu Espírito, pois queremos viver uma mudança verdadeira de vida e queremos estar no centro da tua vontade. Queremos experimentar tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, pois estamos cansados demais de viver sempre nos mesmos erros, sempre nos mesmos ciclos de pecado, de medo e culpa. Queremos ser livres, Pai, livres para amar, livres para perdoar, para viver na luz da Tua palavra, Senhor. Então, nos liberta, pois sabemos que, se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós tomamos posse das Tuas promessas para nós. Tomamos posse do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua graça e do Teu amor. E pedimos, entre em nossa vida e estabeleça o Teu reino em nós. Sabe, Deus, muitas vezes esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo têm pensado em desistir, têm pensado em abrir mão de certos sonhos e de certos projetos, quando na realidade foi o Senhor mesmo quem colocou a vontade neles de realizar essas coisas. Reaviva a chama e a alegria da salvação no coração dessa pessoa. Eu coloco diante da Tua presença cada pedido de oração que foi feito aqui hoje e peço que o Senhor promova a cura. Abra as portas de emprego, Pai. Restaura essa família, transforma esse casamento. Opera um milagre nas finanças dos Teus filhos e traga paz a esses corações e a essas mentes que têm andado tão turbulentos. Mova o sobrenatural na vida de cada um e faça com que essa casa seja tomada por uma atmosfera de paz e amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. E agora, para você que ainda tem tempo e que tem disponibilidade, eu quero continuar refletindo e orando junto com você. Antes de continuar, eu quero anunciar que já está à venda o novo livro devocional do Minuto com Deus. Acesse upbooks.com.br/livro Minuto com Deus e adquira o seu. Outro recado importante é que nós estamos apoiando o Natal Solidário do Projeto Romper. São 150 famílias que serão abençoadas, que serão agraciadas com uma ceia de Natal e com presentes para as crianças. Eu conto com a sua ajuda, conto com a sua contribuição. O Pix para você contribuir vai estar aqui na descrição do vídeo. Sabe, irmãos, essa palavra de hoje fala sobre viver um novo tempo, sobre realizar sonhos. Só que tem algumas coisas que nós mesmos estamos adiando em nossa vida. Muitas vezes, eu e você temos adiado decisões importantes, adiado o perdão, adiado a reconciliação, a mudança de hábitos, ou até mesmo adiado o ato de seguir um chamado de Deus. Esses adiamentos não só atrasam o nosso crescimento espiritual, mas também impedem que nós vivamos a plenitude que Deus tem para nós. Quando adiamos coisas que já deveriam ter sido resolvidas, nós estamos, na verdade, dizendo não para as oportunidades que Deus está nos dando, para crescer e amadurecer. Deus nos chama para uma vida de ação e fé,
onde cada dia é uma nova chance para sermos melhores do que ontem. Ele nos chama para sair da zona de conforto, para enfrentar nossos medos e para confiar nele em todas as circunstâncias. Deus está sempre pronto para nos guiar e fortalecer em cada passo do caminho. Mas para isso, precisamos dar o primeiro passo em direção a ele. Portanto, eu te encorajo a não adiar mais. Não adie o buscar a Deus, o ler a sua palavra, o orar e o servir. Não adie o amor, a bondade e a generosidade. Não adie as mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Lembre-se, Deus está trabalhando em você, tanto para querer quanto para realizar, conforme a boa vontade dele. Que este seja um momento de reflexão e ação, que possamos responder ao chamado do Senhor, com um coração disposto e obediente. Que cada um de nós possa dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Deus está pronto para fazer coisas maravilhosas na sua vida, meu irmão, minha irmã, mas Ele espera que você também esteja pronto e capacitado para receber tudo aquilo que Ele tem e viver conforme a sua vontade. Eu quero novamente fazer uma oração por você e hoje eu quero destacar a oração de duas pessoas que são membros do canal e que nos enviaram esses pedidos de oração. A primeira é a Andréia Brito. Ela escreve assim: peço oração pela minha saúde, pela saúde da minha filha. Cura, Senhor, as nossas enfermidades. Peço oração também pelos meus filhos, meu casamento, meus netos, minha família. Dai-me força, sabedoria, paciência, tolerância, coragem, determinação e discernimento para lidar com as adversidades. Irmã Andréia, conte com as nossas orações. Amém? Obrigado por ser membro do canal e por apoiar o nosso projeto evangelístico. E o segundo pedido de oração é da irmã Vera Lúcia. Ela diz assim: Pai amado, em tuas preciosas mãos entrego minha vida, em todas as áreas. Peço que repreenda todas as investidas do inferno contra a minha vida e que torne meus sonhos realidade. Pois o milagre que eu preciso, somente Tu podes realizar, Senhor. Irmã Vera, eu creio que Deus tem um milagre preparado para a sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Mais uma vez eu te convido a orar junto comigo aqui. Deus, aqui estamos nós, no final dessa conversa, desse tempo devocional, mas bem no meio da nossa jornada contigo. Obrigado por tudo que Tu fazes, pelas coisas incríveis e também pelas coisas simples, que muitas vezes nem percebemos. Obrigado por estar conosco em cada passo, mesmo quando a estrada fica difícil. Hoje, Deus, eu peço especialmente por aqueles que estão lutando com as suas dúvidas, os seus medos, seus anseios, aqueles que se sentem perdidos. Toca o coração de cada um, mostra o Teu caminho e a Tua luz, que eles sintam a Tua presença e o Teu amor, de uma maneira real e transformadora. E para todos nós, Pai, dá-nos a força para que não desistamos dos sonhos que Tu colocaste em nossos corações. Ajuda-nos a reconhecer a Tua voz acima de todas as outras e a seguir confiantes, sabendo que Tu estás no controle de tudo. E por fim, eu peço que o Senhor nos encha com a Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, para que possamos enfrentar cada novo dia com esperança e alegria. Que sejamos luz onde houver escuridão, amor onde houver ódio e paz onde houver conflito. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscrever no canal
e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Coração bate forte no peito, minha fé diz ore um pouco mais. A razão diz que não tem mais jeito. Os amigos que eu tenho onde estão? E chorando fico a me questionar. No meu quarto é só eu e o violão, e as lágrimas meu rosto a banhar. Quanto mais eu oro tudo é silêncio. Mesmo assim, Senhor, eu não vou recuar, pois eu creio que virás ao meu encontro. Deus, não deixe essa prova me matar. Quebra esse silêncio, vem ao meu encontro. Perdoa meus erros, pois sou imperfeito. Eu quero ouvir de novo a tua voz e te contar os meus segredos. Se for necessário eu nascer de novo, pode me quebrar e refaz do teu gosto. Tua presença é tudo que eu almejo, pois não quero ser o mesmo. Senhor, para ouvir a tua voz, eu me prostro de joelhos. Quem te disse que não estou escutando? No silêncio, filho, eu não te abandonei. Todo tempo eu estava te olhando. Não morresse, filho, porque eu não deixei. Eu permito a prova com finalidade, e a tua, filho, eu vou revelar. Eu não era mais tua prioridade, então me calei pra você me chamar. No silêncio eu trabalho, no silêncio eu te escuto, no silêncio eu te ensino, te pondo de volta ao rumo. Isso não é abandono, muito menos é desprezo. Só estou te ensinando a rever os teus conceitos. O silêncio é necessário e o deserto também. Te provei porque te amo, faço tudo pra o teu bem. Filha, às vezes é preciso minha voz silenciar. Só sentindo a minha falta eu te trago de volta pro altar. Senhor, eu não entendia, mas agora eu entendo. Filho, disso eu já sabia, sei que dói o meu silêncio. Pai, perdoa os meus erros. Filho, estás perdoado. Chega de se lamentar e recebe o meu abraço. Pai, eu sei que não mereço tanto amor e cuidado, pois sou frágil e incapaz, ser humano limitado. Já não quero ser o mesmo, Pai, eu te amo demais. Então fica, filho, na minha presença e não saia nunca mais.
Então fica, filho, na minha presença e não saia nunca mais. Meu filho. Não existem ferrolhos, nem portas, paredes, prisões pra impedir a mão do poderoso agir. A mão do poderoso vai 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 agir. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos ouvintes, vamos de imediato para a palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Diz assim: cada um se desviava pelo seu caminho. Está lá no livro sagrado, Isaías 53, versículo 6. Pequeniníssimo, né? Esse versículo, do qual está escrito que cada um, naquela oportunidade, se desviava pelo seu caminho. Ora, amados, vamos ver como é que isso acontece, né? Cada pessoa, ela sempre procura buscar o seu próprio caminho. Na verdade, é mesmo assim. Cada um quer ter seu próprio caminho, seu próprio destino, sua própria vida. Mas para onde ele leva? Esse caminho que você está querendo trilhar, para onde te leva? Agora eu digo para vocês assim: como é que nós podemos saber para onde realmente estamos indo? A gente pensa, faz cálculos, faz sonhos, mas para onde realmente nós estamos indo? Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso. A Bíblia nos alerta o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você encontra essa citação, livro sagrado, Provérbios, capítulo 12, versículo 12. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que um único caminho, este leva à vida eterna. Porque ele também nos falou lá no livro sagrado, em João 14, versículo 6, ele nos disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, eis aí o caminho certo que você deve seguir, e não o seu próprio criado pela sua mente, pelo seu coração. Mas lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro declarou o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Está lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. E ele continuou ainda, Paulo, escrevendo, dizendo:
Porque há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Agora, esse Jesus Cristo, homem, quero que vocês fiquem sabendo, foi o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós. Está lá no livro sagrado, vamos comprovando tudo com o livro sagrado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Por que, queridos, vejam bem, qualquer outra doutrina, ainda que afirme guiar as almas a Deus, essas doutrinas, ela levará aqueles que a aceitam à perdição. Então vocês já estão sabendo e não vão entrar nessa situação. Praticar boas obras diligentemente não é o caminho para a salvação. Fique sabendo disso, fazer muito boas obras, ajudar o menos desfavorecido, fazer essas festas corretas, não leva você à vida eterna. Muitas vezes leva à perdição. Essas boas obras não é o caminho para a salvação. A pessoa pode ter a aprovação de seus colegas, seus amigos, seus parentes, mas nunca a paz com Deus. Por isso, queridos, observar um religioso, fazer orações, ajudar na sua vizinhança, nenhuma dessas coisas, se liga nisso que eu estou falando, por mais louváveis que sejam, irão salvar alguém, mas somente a fé no Senhor Jesus Cristo poderá te salvar. Até mesmo os filhos dos crentes, queridos, não serão salvos por meio da fé daqueles que os amam, mas agora ouvir a verdade e não recebê-la os torna ainda mais responsáveis, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por esta porta, porque a estreita é a porta apertada. E é justamente essa porta apertada que leva o caminho à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Está no livro sagrado, Mateus, capítulo 13, versículo 14. É o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, porque a porta realmente é uma porta estreita. Em nome de Jesus. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Amados, hoje nas antevésperas de Natal, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de Cristo, homem e Salvador, né? Lá na palavra de Deus, no livro sagrado, Mateus capítulo 1, versículo 21, está escrito: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está escrito, firmado, consagrado, declarado. A palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 1, versículo 1. E dará, dizendo para Maria: dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, coisa linda, né? Uma realização especial que o Senhor Deus nos deu. Nesse livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, mostra
que o Senhor Jesus era verdadeiramente um ser humano. Mas até nós veio alguém muito mais do que apenas um ser humano. Ele veio especificamente, ele era especificamente o próprio Deus. Se fez homem e veio habitar entre nós. José, ele, lá na época do passado, ele foi informado que a criança havia sido concebida. José, o marido de Maria, foi informado que a criança havia sido concebida pelo Espírito Santo e que ele deveria chamá-lo de Jesus. Chamá-lo de Jesus. Jesus quer dizer o Senhor e a salvação. Esse nome, meus amados, indica que ele iria salvar seu povo dos seus pecados. Portanto, somente Deus pôde determinar um nome com o conhecimento do futuro. Ah, que coisa linda! E este grandioso nome de Jesus se confirmou de uma forma maravilhosa. Aí eu digo para vocês uma indagação: quantas pessoas ele já salvou? Faça essa pergunta junto comigo. Quantas pessoas ele já salvou? Todas foram salvas dos seus pecados e do julgamento que eles mereciam. Nós vamos ainda no livro sagrado, lá na profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz que fala sobre a grandeza e o poder do Salvador se cumpriu. Isaías nos diz isso, que a grandeza e o poder dele, do Filho de Deus, se cumpriu. O nome predito na profecia também de Emanuel, o nome predito na profecia de Emanuel, que é Deus conosco, expressava justamente que ele seria o Deus que se manifestou em carne. Está lá também, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Portanto, queridos, Deus conosco, e de fato de uma forma muito mais nobre do que aquela anunciada anteriormente. Os nomes Jesus e Emanuel, eles estão intimamente conectados. Por quê? Por conta de quê? Porque Deus não pode habitar com aqueles que não são salvos dos seus pecados, viu? Deus não habita com aqueles que não são salvos dos seus pecados. E a sua mera presença os consumiria em julgamento. Porém, Deus queria não só salvar as pessoas dos seus pecados, mas também estar próximo delas e ter comunhão com elas para assim participarem da sua graça e da sua glória. Então, tenha essa missão especial, né? Não só ser salvo, mas também ele queria estar bem próximo de todos. Ele queria ter essa comunhão com essas pessoas, para que elas também pudessem participar da sua graça e da sua glória. Então, vocês podem ficar, para finalizar esta pequena mensagem, eu quero dizer para vocês que por meio da primeira vinda de Cristo, sua intenção foi realizada perfeitamente. Tá bom assim? Portanto, tá aí, né? Cristo, o homem salvador. Ele foi homem e foi salvador. E veio com uma missão muito especial, muito linda, muito maravilhosa, que era salvar nossas vidas, nos livrar do pecado, para que nós possamos chegar até a vida eterna, através do seu amor, da sua bênção, das suas maravilhas. Que Deus continue nos abençoando
que vocês possam ter um Natal de bênção, de paz, um Natal de realização, de comunhão com Ele, de aceitá-lo para que você possa alegrar o coração dele nessas festas. Não é só festa do mundo, mas a festa para Ele que veio a este mundo para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a vida eterna, em nome de Jesus. Feliz Natal! Deus abençoe a todos. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores e maiores, bem maiores que os meus. Tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores e maiores, bem maiores que os Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me declarou. Sei que nunca me abandonou, faz-me ver
mais. Diz o Senhor: eu sei. Levante suas mãos para declarar: sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Talvez você entrou aqui preocupado com alguém que deixou em casa. Ou talvez você que esteja aí me assistindo esteja num quadro que você nem mais acredita que pode haver uma reviravolta. Mas o Senhor está dizendo para você aqui e aí: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. E eu vou profetizar isso. A tua palavra é a palavra dele que diz: seus pensamentos maiores e maiores, bem maiores que os meus. É a tua palavra. Ela que diz. Ela que diz: maiores e maiores. Você pode segurar na mão de um crente que está do teu lado e levantar para cantar isso? Diga: sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca, não, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Na rede Missões, encontro paz e amor.
seguirei em fé. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos ouvintes, vamos de imediato para a palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Diz assim: cada um se desviava pelo seu caminho. Está lá no livro sagrado, Isaías 53, versículo 6. Pequeniníssimo, né? Esse versículo, do qual está escrito que cada um, naquela oportunidade, se desviava pelo seu caminho. Ora, amados, vamos ver como é que isso acontece, né? Cada pessoa, ela sempre procura buscar o seu próprio caminho. Na verdade, é mesmo assim. Cada um quer ter seu próprio caminho, seu próprio destino, sua própria vida. Mas, para onde ele leva? Esse caminho que você está querendo trilhar, para onde te leva? Agora eu digo para vocês assim: como é que nós podemos saber para onde realmente estamos indo? A gente pensa, faz cálculos, faz sonhos, mas para onde realmente nós estamos indo? Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso. A Bíblia nos alerta o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você encontra essa citação no livro sagrado, Provérbios, capítulo 12, versículo 12. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que um único caminho, este leva à vida eterna. Porque ele também nos falou lá no livro sagrado, em João 14, versículo 6, ele nos disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, eis aí o caminho certo que você deve seguir, e não o seu próprio criado pela sua mente, pelo seu coração. Mas lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro declarou o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Está lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. E ele continuou ainda, Paulo, escrevendo, dizendo: porque há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Agora, esse Jesus Cristo, homem, quero que vocês fiquem sabendo, foi o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós. Está lá no livro sagrado, vamos comprovando tudo com o livro sagrado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque, queridos, vejam bem, qualquer outra doutrina
ainda que afirme guiar as almas a Deus, essas doutrinas ela levará aqueles que a aceitam à perdição. Então vocês já estão sabendo e não vão entrar nessa situação. Praticar boas obras diligentemente não é o caminho para a salvação. Fique sabendo disso, fazer muito boas obras, ajudar o menos desfavorecido, fazer essas festas correntes, não leva você à vida eterna. Muitas vezes leva à perdição. Essas boas obras não é o caminho para a salvação. A pessoa pode ter a aprovação de seus colegas, seus amigos, seus parentes, mas nunca a paz com Deus. Por isso, queridos, observar um religioso, fazer orações, ajudar na sua vizinhança, nenhuma dessas coisas, se liga nisso que eu estou falando, por mais louváveis que sejam, irão salvar alguém, mas somente a fé no Senhor Jesus Cristo poderá te salvar. Até mesmo os filhos dos crentes, queridos, não serão salvos por meio da fé daqueles que os amam, mas agora ouvir a verdade e não recebê-la os torna ainda mais responsáveis, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por esta porta, porque a estreita é a porta apertada. E é justamente essa porta apertada que leva o caminho à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Está no livro sagrado, Mateus, capítulo 13, versículo 14. É o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, porque a porta realmente é uma porta estreita, em nome de Jesus. Porque até aqui nos ajudou. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Tem um começo e às vezes é difícil suportar. Quando a prova está começando, meu irmão, dá vontade de chorar. Quando isso acontece, uso o joelho, em oração vou falar com Jeová. Para Deus não é impossível, conto pra Ele, porque pode resolver. Se a luta está difícil, vou dobrando meu joelho. Quando me sinto cansada, vou buscá-lo primeiro. Quero ver quem é maior do que este que eu falo. Quero ver quem vence mais do que este que conheço. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, fala tudo aclamado. Isso mexe com a gente porque Ele é o Deus dos crentes.
dobrando meu joelho. Quando me sinto cansada, vou buscá-lo primeiro. Quero ver quem é maior do que este que eu falo. Quero ver quem vence mais do que este que conheço. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, fala tudo lado a lado. Isso mexe com a gente porque ele é o Deus dos crentes. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, fala tudo lado a lado. Isso mexe com a gente porque ele é o Deus dos crentes. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz a palavra: olhai para os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa é a primeira ministração, talvez, que você esteja ouvindo aqui, e talvez a mensagem que vai dar início no seu ano. E eu quero dizer uma coisa: essa palavra ela é extremamente importante. Esse texto é extremamente rico, porque ele está dizendo que um foguinho desse tamanho coloca fogo em uma floresta inteira. Esse texto está dizendo que um leme, pequeno leme, comparado ao navio que o governa, muda a direção de um navio contra o vento. Ou seja, o navio é grande, o vento é forte, mas um leme pequeno consegue mudar o destino de um navio. Eu não sei se você já viu o tamanho de um leme comparado ao tamanho da embarcação. É pequeno. E eu não sei se você já parou para perceber qual é o tamanho da sua língua comparado a você. E esse é o maior perigo do ser humano, porque a nossa língua governa o nosso corpo muito mais do que os nossos músculos. A nossa língua domina muito mais a nossa história do que propriamente a força das nossas pernas para caminhar. A nossa língua determina muita coisa. Com os nossos lábios nós determinamos muitas coisas. E eu quero que você entenda o quão isso é importante. Por isso que quando Tiago está escrevendo esta carta, ele está dizendo: olha, a língua ela é terrível se você não cuidar. É como se fosse um veneno para a própria carne, para a própria alma. Veneno. Você já imaginou que dentro de você tem um veneno? E aí a Bíblia vai dizer que, como um cavalo que é colocado freio na língua para refrear, você consegue controlá-lo. E a maior dificuldade nossa é justamente frear a nossa língua. E se você parar para pensar, as pessoas que já foram machucadas porque você falou demais, as muitas decisões erradas que você tomou porque falou antes da hora, porque disse algo fora de tempo. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que falar menos, controlar a nossa língua. E aí muita gente confunde o que é falar menos. Eu não estou falando de quantidade de palavras, por mais que
a pesquisa científica a mais agora aproximado do nosso tempo diz que um ser humano comum fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. E só diminuiu porque a gente usa hoje muito o WhatsApp, a não ser quem manda áudio de 10 minutos. E existem essas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem você acha que fala 7.000 e quem você acha que fala 20.000 palavras? Sabe, a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios diz isso. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais chances de errar nós temos. A gente acabou de chegar em 2020 e por isso essa palavra é tão importante exatamente agora. Porque para pensar no 2019 quanto que você falou e quanto de coisa que não devia você falou. Quanta gente não chegou com você até 2020 porque em 2019 os seus lábios, a sua língua feriu. Quantas coisas você deixou de viver porque na hora que tinha que calar falou, e na hora que tinha que falar ficou em silêncio. A Bíblia vai dizer: na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios também diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. E nós acabamos de começar um novo ciclo, de um novo tempo. E aí eu estou dizendo para você: lindo, se possível em 2020 fala menos. Se possível dessa vez ouça mais. Mas que vontade de falar, não, ouve mais. Quanto mais você ouve, mais time para falar você tem. Quanto mais você espera, mais assertivo na fala você é. Agora, quando você se apressa em falar, normalmente se torna esse isqueiro que taca fogo em toda uma floresta porque não respeitou o tempo de falar. Se eu puder te dar um conselho, ouça mais antes de falar. Sabe, viva mais antes de falar. Não tente ser mestre dos outros, porque assim como diz a palavra, duro será o juízo contra você. Porque quanto mais falamos, mais em risco nós estamos. Espere mais para falar e seja mais apressado no ouvir. Sabe, resguarde o seu coração, resguarde a sua vida, espere para falar, para que quando os seus lábios se movam, quando a sua língua se movimente, haja cura através dos teus lábios, haja palavras de bênção através dos teus lábios, haja vida nova através dos teus lábios, para que quando a sua boca se abra, seja Deus falando a partir de você, e não aquilo que está tentando fugir de controle domine você a partir da sua língua. Não se esqueça, é um leme de um grande navio. A sua língua é o leme da sua história. E se você quiser, esse leme leva para longe. Como também, se você deixar, esse leme leva você para o centro da vontade de Jesus. Deixa você próximo do Senhor. Deixa você mais próximo das pessoas. E quanto menos você falar, mais vontade de ouvir você vai ter. E quanto mais você ouvir, todas as vezes que você falar, a sua fala terá um fruto determinado pelo Senhor. Eu falo todos os dias. A gente fala todos os dias. E quanto mais eu falo, confesso que tenho vontade de diminuir a quantidade de fala. Porque
Sendo sincero, quanto menos eu falo, mais eu acerto. E quanto mais eu tento falar, mais eu erro. E aí você está pensando, então o segredo é falar em poucas quantidades? E a resposta, na verdade, é não. O segredo é você falar de maneira assertiva poucas vezes. Não é a quantidade de palavras, mas é a quantidade de vezes que você abre a sua boca para falar. Você quer usar a sua língua? Você quer usar a sua voz? Então deixa eu te dizer algo para você. Vamos começar a treinar? Olha isso aqui. Em nome de Jesus, o meu ano, a minha história, a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha história serão coordenadas pela voz dos céus que comandam na terra, e o nome de Jesus será glorificado através dos meus lábios, e tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu falar, glorificará o nome de Jesus, nome sobre todo nome, e dos meus lábios não sairão maldição, dos meus lábios sairão rios de águas vivas, que nascem no trono de Deus, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu grito, não está nascendo da minha carnalidade, mas está vindo de Jesus. Quem controla a sua língua não é fruto, olha que loucura isso, não é fruto das suas próprias escolhas. Quem controla a sua língua, refreia a língua, entrega o controle da história para o Senhor. Porque todas as vezes que eu falar, todas as vezes que eu abrir a minha boca, não será eu, mas será o Senhor Jesus. E o modelo dele é perfeito. Olha para a Bíblia. No momento que Jesus, na nossa opinião, devia dizer: eu sou inocente, ele ficou em silêncio, porque maior do que a vontade de falar, prevalecerá a vontade de Deus sobre nós. A vontade é gritar, mas muitas das vezes melhor é silenciar, para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5, verso 1. Hoje eu estou acompanhado aqui de dois amigos, Diogo e Miranda. São meus amigos, porque quando às vezes alguém me vê com alguém, pensa que são meus segurança. Certo? São meus amigos, ok? Glória a Deus. Se der algum problema, eles apanham comigo. João capítulo 5, verso 1 diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora,
em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Feche seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que podem ser muito valiosas dentro desse texto para aplicação deste dia. Nós sabemos que o texto bíblico ele é vivo, que a palavra de Deus se renova no que diz respeito à aplicação. Amanhã alguém pode vir aqui com outra conotação para o texto, ou com outra aplicação, ou até mesmo eu. Mas hoje eu quero que você observe algumas coisas, porque nós estamos vivendo períodos de muita solidão. Nós estamos vivendo períodos onde a quantidade de pessoas que estão ou que se aglomeram ao nosso redor continua sendo grande, mas a sensação de solidão também cresceu muito. O conforto hoje que uma casa oferece, a insegurança hoje que as ruas oferecem, levaram as pessoas para dentro de casa. Hoje, poucas crianças brincam na rua. A maioria das crianças hoje terminam suas atividades escolares e passam basicamente o restante do dia dentro de casa. Sim ou não? Sim. Fazendo o quê? Conversando com seus pais, se divertindo, interagindo, porque estão dentro de casa para serem participativas. Sim ou não? Não. Pois é. Elas estão mais perto, mas ficaram mais longe. Por quê, pastor? Celular, televisão, videogame, computador. Certo? Isso. O marido normalmente chega em casa mais cedo, porque ficou perigoso. E ele chega para fazer o quê com a senhora? Nada. Não vai te fazer um carinho, não vai te dar uma atenção, não vai fazer nada. Ele vai ver a televisão, que vai desestressar, vai comer alguma coisa e vai dormir, porque amanhã a lida começa de novo. Ou seja, o que nós estamos vendo? Pessoas cercadas de pessoas, porém sozinha. Não tem com quem falar. É ou não é? Não fala porque hoje as pessoas
não guarda segredo. E você pensa assim, não é hoje, pastor, nunca guardaram. Mas, naquela época, não tinha rede social. Uma fofoca prejudicava seu nome numa esfera muito pequena. Hoje uma foto da senhora roda o mundo. É ou não é? Uma notícia a seu respeito. Pode parar no exterior mesmo, a senhora sendo anônima até a notícia. E depois vira celebridade, quer por bem, quer para o mal. Ou seja, não é novidade nenhuma que nós sentimos falta de gente. Certo? Converse com alguém que está do outro lado do mundo. Aceite como um amigo na sua rede alguém que você nem sabe quem é, que às vezes colocou uma foto que nem dele é, ou nem dela é. Mas não converse com seus filhos, não converse com sua esposa, não converse com seus pais, não converse, não converse, não converse. Digite, porque digitar deixa você mais criativo, deixa você mais corajoso. Isso. Tem homem que com o teclado na mão, ele diz, você é preciosa, eu te amo, se eu pegar você, eu te rebento, maluca, viro você do avesso. Aí a mulher pensa, caraca, esse cara vai me rebentar, ele vai me virar do avesso, ele vai, encontra com ele e ele fica... O teclado revelou a criatividade. Sim. As pessoas se revelam por detrás disso. Então isso se tornou algo prazeroso. Você nunca era vista, postou uma foto, teve 7 curtidas. O que é 7 curtidas? É alguma coisa? Claro que é, para quem não tinha nenhuma. E foi só 6, porque uma foi sua. Verso 1 do capítulo 5. Havia uma festa entre os judeus. Verso 5 do capítulo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Não é porque a sua vida está em festa que a de todo mundo está. Mas não é porque você está sofrendo que todo mundo sofre. Nós temos que aprender a lidar com os momentos da vida, sejam eles festivos ou desastrosos, ou de luto. Sejam eles agradáveis ou desagradáveis. Nós não somos o centro do universo. Enquanto muitos hoje estão festejando, havia uma festa em Jerusalém e o tanque estava lá. Onde? Em Jerusalém. Um local que estava para muita gente, mas não estava para esse homem. Nós temos que entender que muitas vezes, enquanto nós choramos, outros estão sorrindo. Enquanto nós estamos sofrendo, outros estão felizes. E isso faz parte da dinâmica da vida. Temos que respeitar a felicidade do outro no momento da nossa tristeza, mas temos que respeitar a tristeza do outro no momento de nossa felicidade. Os dois ambientes absorvem as duas classes. Uma é aquela que se desloca das cidades vizinhas, oriundas da Galileia, caminhando e indo adorar, indo festejar em Jerusalém. Jerusalém estava em festa para a maioria das pessoas que se deslocavam para lá. Mas tinha gente ali, tão pertinho da festa, que não fazia parte dela. Tinha tanta gente ali, porque o texto diz que havia uma multidão de pessoas em torno de um tanque, aguardando um movimento, um milagre. É o que elas esperavam.
Pessoas estavam lá festejando, sim, mas elas não. Talvez hoje seja um momento para você super agradável. Talvez hoje você esteja aqui fazendo as contas e uma retrospectiva do ano, lembrando de como ele foi bom, como ele foi vitorioso, como ele foi magnífico, como a sua família se estruturou, como você ficou e teve alguém da sua casa doente e ficou curado, como você conseguiu um emprego, o filho passou no vestibular, você comprou a casa própria, conseguiu o carro, você achou o sentido da sua vida, encontrou a felicidade, o seu ministério. Mas talvez hoje você esteja aqui e a pessoa que ficou doente na sua família morreu. E o emprego que te fez ter tudo que você tem, saiu porque te mandaram embora. O seu filho que estava na linha, desandou. A história não é a mesma para todo mundo. Nós temos que entender, a Bíblia diz, tem tempo de sorrir e tem tempo de... Mas seja no tempo de sorrir ou no tempo de chorar, eu vou sorrir com Deus ou eu vou chorar sem Deus, mas eu não vivo sem Deus. É assim que funciona, sim ou não? Não. Eu vou sofrer com Deus. Eu vou sofrer, eu vou ser feliz com, mas eu não vivo sem Ele. Quer no sofrimento, quer na alegria. Deus está comigo. Você está entendendo? Se nós não colocarmos isso como uma verdade absoluta e não relativa na nossa vida, nós vamos ter problema. E é assim que esse moço se sente. O que tem em Jerusalém? Uma festa. Festa para quem? Para todo mundo, sim ou não? Claro que não. Tem gente que não pode estar na festa, porque está doente, porque está sofrendo isso, porque está sofrendo aquilo, porque está vivendo aí. E ainda tivemos uma coisa que rebentou a família, que foi uma coisa atípica, que eu nunca tinha visto esse problema no Brasil. E muita gente, não vou perguntar aqui para não constranger você, mas muita gente ainda teve o seu final de ano prejudicado por causa da eleição. Pastor, por quê? Porque essa questão de direita e esquerda fez gente dizer, sair do grupo. Sim ou não? Sim. Não vou. Não quero olhar para a cara dela. Ela votou no fulano. Que palhaçada é essa? Você está rindo, mas muita gente falou, pastor, meu filho não vai na minha casa. Porque estava num grupo lá, eu nem voto mais, que eu já passei da idade. Nem foi eu que votei, mas foi a irmã deles, discutiram, porque um é direita, outro é esquerda, um é isso, outro é aquilo, um é isso. E agora, pastor... Acabou com o meu final de ano. Eu falei, Satanás é um oportunista. Quer na direita, quer na esquerda. Chuta com as duas. Sim. Eu não sei qual é o momento que você está enfrentando. Eu sei que isso é muito comum na nossa vida. Vitoriosos saboreiam fracasso. E fracassados saboreiam vitórias ao longo da sua vida. E é assim que funciona. O texto diz, há uma festa entre os judeus. Só que o texto diz, no verso 1, e Jesus subiu a Jerusalém. Jesus foi dar um pulinho lá na festinha. Certo? Ele está sofrendo, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Jesus está de boa. Foi dar um rolê em Jerusalém. Entendeu? Dá uma olhada nas modas. Porque Jesus foi gente.
Quem pensa que Jesus veio aqui, sim, pecadores, miseráveis, eu vejo o pecado de vocês. Que loucura é essa? Jesus ia para a festinha, eu acho que dançava. Pastor, Jesus dançando, querido, ele não é lá da turma do judeu? Sim ou não? Querido, pensa num povo para gostar de festa. É judeu, vai estudar a história deles. É festa com força. E eu imagino Jesus no rastapé. Nossa, agora, pastor, o senhor viajou. Pois é, fui lá em Jerusalém. Jesus chegou lá e chegou em Jerusalém. Sim ou não? Sim, Jerusalém. Não na voltinha dele. Tem gente celebrando em Jerusalém, sim ou não? Tem gente sofrendo em Jerusalém, sim ou não? Sim. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se... Então, meu filho, chegou num grupo que está todo mundo alegre, não conta desgraça. Menino, passei ali agora, tinha 3 defuntos. Acabou com a festa dos outros. Sério, garoto, quem morreu? Nossa, será que é algum conhecido? Agora também não chega no lugar que está sofrendo e digo, e aí, gente? Vamos sorrir! Eu tenho um amigo bêbado que entrou num velório e perguntou que... Vai chorar, gente. Ele não viu o caixão. Você pode perguntar assim, como alguém entra no velório e não vê o caixão? O cara estava bêbado. Você casou com a pessoa errada e nem bêbado estava, tá reclamando do cara que não viu o caixão. Tá achando esquisito? Escute só. Jesus chega em Jerusalém, Jerusalém estava em festa, sim ou não? Então, se Jesus chega em Jerusalém e Jerusalém está em festa, o que ele faz com os que estão em festa? Festejam com ele. Mas Jesus chega em Jerusalém, e em Jerusalém tem gente que precisa de milagres, precisa de uma intervenção, e ele também não vai passar, indiferente a esse grupo. Seja você hoje alguém aqui que está celebrando, Jesus está contigo. Seja você hoje alguém aqui que está sofrendo, Jesus também é contigo. Você está entendendo? Agora não queira que o outro chore no tempo que você está chorando. Se ele chorar contigo, glória a Deus. Se não chorar, que viva a vida dele. Tem gente que espera que todo mundo... Eu vi o dia que meu irmão faleceu. E o dia que meu irmão faleceu durante o velório, na igreja presbiteriana, que cedeu espaço, a denominação que eu era membro, eu era vice-presidente de uma das igrejas da denominação. A mulher do meu irmão era diaconisa. E meu irmão morreu, a denominação que eu não permitiu que colocasse o corpo do meu irmão dentro dela. Eu tive que pedir uma igreja presbiteriana. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando ao término de mais um programa, mais uma tarde aqui na Rádio Missões, mais uma tarde aqui junto com todos vocês, abençoados do meu Deus. Esses são todos meus ouvintes, são todos abençoados em nome de Jesus. Muito obrigado, tá certo, por estar sempre em contato com o programa Manancial da Água Viva com a pastora Reni. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa noite, bom final de tarde, uma boa noite, em nome de Jesus. E por isso que eu termino agora aqui, deixando para vocês o meu tchau, tchau. Põe teu azeite em minha dor, respira.
Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.